Hoje, o mundo todo conhece Lovecraft. Hoje, a mitologia dos deuses anciões, dos grandes antigos, de Cthulhu, tornou-se o panteão do horror da leitura que a ficção científica e a fantasia fazem do cosmos. Considerado um dos maiores nomes da literatura, Howard Phillips Lovecraft criou uma obra que transcendeu as páginas dos livros. Enquanto seus monstros e mundos fantásticos foram o norte de gerações de escritores fascinados pelo terror do oculto, o chamado horror Lovecraftiano se tornou também um fenômeno bastante presente em outras mídias, de RPGs de mesa e bandas de heavy metal a filmes, séries e jogos. Abordagens do tema que por vezes conseguiram ser tão marcantes quanto as próprias criações do autor ao explorar as diferentes faces do cosmicismo. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora, aqui é Sora e hoje vamos falar sobre o fenômeno Lovecraftiano através dos filmes e séries, comentando como diferentes obras usam as particularidades desse tipo de horror nas suas narrativas. Roda a vinheta porque agora vamos contemplar os abismos da loucura. Desde tempos passados, os monstros vagam pelo imaginário dos autores de ficção. De seres oriundos do folclore que ganham novas leituras, a monstros rastejantes nas ruínas dos castelos ou resultados de experimentos de cientistas ambiciosos, em suas tentativas de desafiar a natureza. Mas enquanto seres como bruxas, vampiros e lobisomens povoavam os pesadelos das pessoas no século XX, não eram esses os terrores que causavam pesadelos em Lovecraft. Resultado de aflições da sua mente perturbada e habitada por ideias controversas, moldada em uma forte obsessão pelo passado e em um pavor do mundo moderno, o horror de Lovecraft foge do convencional ao adotar como principal elemento o terror inconcebível. Entidades cósmicas, cultos e segredos antigos que revelam a nossa ignorância e incapacidade perante o cosmos. Um terror de filosofia nihilista que frequentemente leva seus personagens a um estado de loucura. Eu diria que Lovecraft é um escritor que tem uma história sombria e um tanto curiosa. Ao compreender o lado obscuro da sua mente, fica fácil ver o sentido por trás de muitos elementos das suas histórias. E uma excelente fonte para conhecer mais não só sobre a figura do autor, mas também sobre como ele se tornou um fenômeno pop que transcendeu a literatura é o livro Necronomicon Vida e Morte de H.P. Lovecraft, lançado aqui no Brasil pela editora Darkside. Nesse terceiro volume da coleção Tentacular, nós temos uma biografia do autor, onde o historiador norte-americano W. Scott Poole mergulha em diferentes aspectos da vida de Lovecraft para explorar como as manifestações contemporâneas foram parte importante da fundação do seu horror. E para isso ele conta com cartas, relatos de pessoas conhecidas e até a análise das influências do autor, montando assim um tipo de raio-x macabro dessa figura tão admirada, sem deixar de lado uma visão um tanto provocativa sobre o seu lado controverso. Uma leitura que eu recomendo não só para os entusiastas do autor, mas também para quem busca uma interessante análise de como se formam fenômenos pop, das ficções que transcendem o imaginário e tomam a nossa realidade. Se você se interessou, é só acessar o link aí na descrição e fazer a sua compra por ele, porque assim você ainda ajuda o Central Pandora a continuar levando a ficção científica por todas as galáxias. Falecido em 1937, aos 46 anos de idade, Lovecraft foi um autor que não viu o sucesso da sua obra em vida. As suas histórias só foram começar a ganhar popularidade mesmo na década de 70. Nos anos 60 já tinham sido feitas algumas adaptações de histórias suas, essas pouco fiéis ao material base, como é o caso de O Castelo Assombrado, que tem parte da premissa de O Caso de Charles Dexter Ward, ou Morte para um Monstro, de 65, filme de Boris Karloff parcialmente inspirado em A Cor que Caiu do Espaço. Mas para mim, o mais interessante representante do terror cósmico na década de 60 é o filme O Homem dos Olhos de Raio-X. Nele, um cientista desenvolve uma substância capaz de fazer com que o olho humano enxergue além do espectro comum. Ao se colocar como cobaia do próprio experimento, inicialmente ele começa a ver através de coisas mais finas, como folhas de papel, as roupas das pessoas, mas com o tempo seus olhos vão se tornando verdadeiras
máquinas de raio-x, permitindo enxergar até mesmo o interior de corpos humanos. E não demora para os efeitos dessa substância, que soava como um milagre da medicina, começar a ir além dos limites imaginados pelo cientista. My dear friend, only the gods see everything. My dear doctor, I'm closing in on the gods. No protagonista vemos uma figura típica das histórias Lovecraftianas, o cientista ambicioso que acaba ultrapassando limites que o fazem se deparar com o oculto. Por fim, a substância criada por ele o leva a contemplar o inconcebível, uma realidade que o leva à completa loucura. And in the center of the universe, the eye that sees us all. O cientista louco Lovecraftiano aparece também no filme Reanimator, de Stuart Gordon, adaptação de um conto do autor que nasceu como uma paródia do clássico Frankenstein, de Mary Shelley. Estrelado por Jeffrey Combs como o insano Herbert West, o filme conta a história do estudante de medicina que cria um soro capaz de trazer os mortos de volta à vida. Uma descoberta que acaba se tornando uma obsessão e o leva por caminhos cada vez mais sinistros. Killed him. No, I did not. I gave him life. Apesar de deixar de lado o aspecto soturno do conto de Lovecraft, apostando no ar mais juvenil dos filmes de terror dos anos 80, com o gore exagerado, nudez e uma comédia bem macabra, Reanimator traz uma interessante representação do personagem de Lovecraft, um jovem tão obcecado pela sua ciência que, mesmo não tendo intenções necessariamente ruins, coloca todos à sua volta diante de grandes tragédias, sendo a maior delas o terror de retornar do reino dos mortos. A boa recepção de Reanimator levaria Stuart Gordon a explorar depois uma outra adaptação Lovecraftiana, essa do conto do Além. Mais uma vez, explorando os limites da ciência, o filme conta a história de cientistas que criaram o Resonator, uma máquina de estímulo da glândula pineal que poderia proporcionar o aumento da percepção humana. Porém, esse experimento acaba revelando uma outra dimensão do além habitada por criaturas grotescas, que colocam aqueles estudiosos diante do lado oculto da mente humana. Apostando no horror corporal, o filme mostra o cientista se tornando uma monstruosidade à medida em que vai se perdendo no senso da realidade. Isso ao mesmo tempo em que a ambiciosa psiquiatra Catherine McMichaels, uma estudiosa da mente, também se vê vítima da insanidade do seu paciente. Oh, you've got to turn it off. No! No! I want to see more. More than any man has ever seen. Levando o conto de Lovecraft para tempos modernos, do além se utiliza do tema da ambição científica e dos horrores das dimensões inimagináveis para abordar os demônios interiores dos seres humanos, a contemplação da face maligna que é mantida escondida, tal qual uma realidade oculta. É frequente na obra do autor a contemplação de realidades que destroem as mentes dos protagonistas, narrativas onde as leis, interesses e até emoções humanas se mostram completamente insignificantes. Um grande fã de Lovecraft, Dan O'Bannon, fez um brilhante uso da filosofia e imagética do terror cósmico em Alien, o Oitavo Passageiro, ao colocar os seus protagonistas diante de um cenário nihilista e que desafia a ideia do antropocentrismo, a descoberta de uma realidade muito maior com criaturas que se mostravam indiferentes à existência da humanidade no universo. Outro cineasta fortemente influenciado por Lovecraft foi John Carpenter, muito lembrado por também explorar a essência da sua obra no clássico O Enigma de Outro Mundo. Além de trazer a ideia da indiferença cósmica, colocando a humanidade diante de um alienígena de propósitos desconhecidos, o filme de Carpenter também se destaca por expressar muito bem o horror indescritível das criaturas Lovecraftianas, um ser de forma indefinida que nos é mostrado apenas como uma destruição da forma original, algo que poderia muito bem ser descrito de forma parecida com o Inominável da famosa história de Lovecraft. A coisa estava por todo lugar, uma gelatina, um lodo, ainda assim tinha formas, milhares de formas de horror além de toda a memória. Havia olhos e uma deformidade, era o abismo, o redemoinho, a abominação das abominações. Carter, aquilo
era o inominável. Carpenter é um diretor que gosta de explorar as diferentes faces do horror, que coloca seus personagens diante de terrores que soam como verdadeiros enigmas. E isso é algo que ressoa bastante com o horror de Lovecraft. Não à toa que tempos depois ele seria o diretor daquela que eu considero a mais perfeita representação de Lovecraft no cinema. Um artifício muito usado pelo autor nas suas histórias é o de conduzir o leitor pela insanidade dos seus personagens. Aquele tipo de personagem que chega falando: "Ei, eu pareço louco, mas escuta aqui a minha história." E de repente nós estamos presos no mesmo labirinto de terror e confusão do narrador. E Carpenter consegue reproduzir esse artifício com perfeição em A Beira da Loucura. No filme estrelado por Sam Neill, o investigador John Trent é contratado por uma editora para descobrir o paradeiro de Sutter Kane, o maior escritor de terror do momento que tinha desaparecido bem nas vésperas do lançamento do seu novo livro. Assim como nas obras de Lovecraft, o filme começa com o John já internado em uma instituição psiquiátrica com a mente em frangalhos. E ao ouvir a sua história, nós descobrimos como um homem tão culto e pé no chão foi cada vez mais imergindo em um estado de loucura. Em A Beira da Loucura, Carpenter mescla temas Lovecraftianos como realidades alternativas, a descoberta de seres antigos e até mesmo cultos e fanatismo para comentar a relação entre a crença e a concepção da realidade, um fenômeno pop bizarro que inicialmente vai consumindo os seus leitores e logo vai tomando até mesmo a realidade daqueles alheios à sua existência. When does fiction become religion? And are his fans dangerous? Uma brilhante atualização do cosmicismo que explora muito bem tanto os seus temas quanto a sua estética, se passando em uma cidadezinha que parecia parada no tempo. Hobbs End é mais do que apenas um ponto anacrônico na história, ela é também o palco de acontecimentos sinistros, um lugar onde são concretizados os horrores de uma mente criativa perturbada. A cidade da história de Carpenter é um equivalente à versão fictícia da Nova Inglaterra, onde acontecem as histórias de Lovecraft. Com sua Arkham, que abriga a Universidade Miskatonic, palco de todo tipo de eventos bizarros, ou as sombrias Innsmouth e Dunwich. Uma geografia sinistra que coloca a nossa realidade no mesmo plano que diferentes horrores. Um cenário que inspirou outros pontos bem conhecidos entre os fãs de terror, como a famosa Castle Rock, de Stephen King, e que passou a ser chamado de País Lovecraft. Não à toa que esse é o título de Lovecraft Country, série que se utiliza de temas frequentes do trabalho do autor, notadamente racista pra caramba, em uma representação dos horrores das revoltas raciais dos anos 50. Em uma América que esconde em suas sombras rituais de magia, cultos e segredos antigos, a série comenta o quanto a realidade pode ser tão assustadora quanto histórias de terror quando as pessoas resolvem exprimir o seu lado monstruoso. Apesar de menos frequente em séries, a temática Lovecraftiana não é uma novidade no formato. A clássica série The Outer Limits, apesar de não ter nenhuma adaptação direta do trabalho do autor, trouxe em alguns dos seus episódios temas que exploravam as ideias do horror de Lovecraft, como os segredos cósmicos, a insignificância humana e os limites daquilo que é concebível. A primeira temporada de True Detective, apesar de deixar o seu lado sobrenatural em questão, também carrega muito da filosofia Lovecraftiana na sua trama investigativa. Das referências a Carcosa e o Rei de Amarelo, criações de Ambrose Bierce que posteriormente foram integradas aos mitos de Cthulhu, aos horrores que são representados através da magnitude dos seus efeitos sobre as mentes dos detetives, unindo temas como a dicotomia entre religião e racionalidade, questionamentos sobre moral e uma filosofia profundamente soturna e pessimista. A história dos detetives Martin Hart e Rustin Cole consegue evocar com maestria o espírito das obras de Lovecraft. Já em Night Gallery, de Rod Serling, uma irmã de Além da Imaginação mais focada no horror sobrenatural, não só referências foram feitas ao autor de Providence, mas algumas histórias também receberam adaptações, sendo uma delas do famoso O Modelo de Pickman. Conto que depois ganhou outra excelente representação na mais recente Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, outra série que eu não poderia deixar de dar destaque nesse vídeo. Fortemente inspirado por Lovecraft no seu estilo cinematográfico,
Del Toro traz na série antológica versões das famosas histórias weird, criadas ou adaptadas por cineastas modernos. E no quesito cosmicismo, um episódio que se destacou pra mim foi A Autópsia, esse baseado em um conto do autor Michael Shea, que é conhecido por ser um grande adepto do terror cósmico. Em uma bizarra história de invasão alienígena, A Autópsia nos apresenta um invasor cósmico oculto, que toma corpos de hospedeiros humanos para obter uma coisa que ele era incapaz na sua forma original, um alienígena cruel que mantém a sua vítima ainda consciente enquanto eleva ao máximo os seus sentidos, transformando o corpo em uma prisão onde o ego é completamente suprimido. Outro episódio interessante é A Inspeção, de Panos Cosmatos, um diretor que já é também conhecido por apostar bastante em referências Lovecraftianas nas suas obras, muito carregadas por insanidade e psicodelismo. Nele, 4 figuras notáveis são levadas até a mansão de um ricaço excêntrico para viver uma experiência única. Composto em sua maior parte por um grande diálogo, A Inspeção se dedica a um interessante estudo dos seus personagens antes de colocá-los diante do desconhecido. Mentes brilhantes que no fim são levadas a inspecionar um artefato que representa o inconcebível, algo que coloca à prova os limites da sua sanidade. Uma típica história Lovecraftiana que ganha um aspecto bem interessante quando combinada com o estilo característico de Cosmatos, que consegue fazer do episódio uma verdadeira viagem psicodélica. Voltando aos filmes, a linha que marca o compreensível também é explorada de forma muito interessante em Aniquilação, de Alex Garland, esse baseado em um livro de mesmo nome. Nele, uma equipe de cientistas é enviada em uma expedição para uma zona isolada, afetada por uma coisa chamada apenas de brilho. Dentro do brilho, elas se deparam com uma natureza repleta de anomalias, novas formas que vão do belo ao aterrorizante. Além de seguir por um caminho diferente da maioria das histórias do terror cósmico, onde o inexplicável é sempre retratado como algo exclusivamente maligno, Aniquilação também se diferencia por apostar em não nos dizer o que é o brilho em sua forma definitiva, mas sim no que ele é capaz de causar, nas transformações e jornadas internas nas quais os personagens se veem quando se deparam com aquela coisa incompreensível. Enquanto no audiovisual muitas vezes se opta por usar artifícios para ocultar as suas criaturas ou dar a elas formas grotescas e indescritíveis, o filme de Garland é sagaz ao representar o brilho como um reflexo estranho da realidade, moldado de forma a evocar o desespero existencial do terror cósmico. E quando falamos nas realidades inconcebíveis do cosmicismo, vale destacar ainda A Cor que Caiu do Espaço, de Richard Stanley, que adapta o famoso conto de Lovecraft. Nele acompanhamos a história de um lugar que, por um infortúnio do destino, recebe a presença de uma coisa alienígena, uma cor inexplicável capaz de causar estranhas transformações em tudo à sua volta. Em uma mídia onde os visuais são algo primordial, de fato é impossível representar uma cor que não existe. Por isso Stanley se utiliza da adaptação para nos aproximar da família Gardner e explorar toda a estranheza por trás da trama de forma mais introspectiva, uma loucura que vai se revelando enquanto tudo é tomado pela cor. De forma parecida com Aniquilação, ele transita do fascinante para um horror corporal bizarro à la Enigma de Outro Mundo, apostando no roxo, uma cor que no cinema é muito associada ao místico. Ele é efetivo ao criar uma ambientação marcante, que coloca muito bem na tela o terror daqueles eventos, da chegada daquela cor que, tal qual o brilho, tem propósitos e até poderes que estão além da nossa capacidade de compreensão. A Cor que Caiu do Espaço é uma viagem cheia de insanidade, que se torna ainda mais insana graças à presença de Nicolas Cage, um cara que praticamente nasceu pro cosmicismo. Fucking cocksucker! You cocksucker! You cocksucker! Ah, 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 ah.
Por fim, ao falar de usos distintos do cosmicismo, eu não poderia deixar de comentar também O Nevoeiro de Frank Darabont. Baseado em um conto de Stephen King, que é um forte adepto da filosofia de horror de Lovecraft, ele retrata pessoas aprisionadas em um mercado quando uma névoa misteriosa aparece e toma a cidade. Adotando a visão mais pessimista do cosmicismo, o filme coloca humanos diante de uma ameaça inconcebível, ao mesmo tempo em que aponta que, às vezes, os maiores horrores não são aqueles que estão na névoa, mas sim aqueles que estão ao nosso lado, sem fazer questão nenhuma de esconder a sua presença. É inegável, quando se fala na influência da obra de Lovecraft na cultura pop, nada ganha do que hoje é chamado de os mitos de Cthulhu. Criaturas como o próprio Cthulhu, Shoggoth ou o horror de Dunwich não só foram reproduzidas em diferentes histórias, mas escritores influenciados pelo autor também começaram a criar as suas próprias versões das criaturas cósmicas. O famoso Necronomicon, o Livro dos Mortos, aparece como um dos principais elementos do horror na franquia Evil Dead de Sam Raimi. O soturno e misterioso O Mensageiro do Último Dia traz uma interessante adaptação de Nyarlathotep. Até mesmo Ridley Scott, em Prometheus, fez uma releitura espacial de Nas Montanhas da Loucura, revelando os engenheiros como seres cósmicos que criavam e destruíam planetas, um segredo oculto no passado da humanidade. Mas se tem um filme que se destaca por evocar não apenas a aura dos mitos de Cthulhu, mas também o espírito das revistas pulp, é Feitiço Mortal, de 1991. Passado em uma Los Angeles alternativa dos anos 40, onde a magia se tornou algo comum, o filme estrelado por Fred Ward nos apresenta Harry Lovecraft, um investigador encarregado da busca por um livro roubado. Livro esse que era nada menos que o Necronomicon, o grimório que tem o poder de evocar os antigos. Colocando um detetive que se recusa a usar magia em meio a um mundo de bruxas e cultos obscuros, Feitiço Mortal usa de várias fórmulas tradicionais para criar um terror despretensioso mais cativante, com uma ambientação e personagens que parecem saídos direto de uma velha revista World Fiction. Falando no lado esotérico do horror Lovecraftiano, um outro elemento muito marcante na sua obra é a presença dos cultos de adoração aos antigos. Um antiquário e fascinado pelo oculto, o autor apresenta em muitas das suas histórias personagens descobrindo segredos enterrados no passado, algo que, ao mesmo tempo que lhe oferecia conforto, também causava pavor. Afinal, o que poderia existir oculto no passado? Uma parte invisível do tempo, onde ele não via uma explicação para o presente, mas sim uma relação de possessão. A impressão constante de que o presente poderia se tornar uma vítima do passado, daquele que ele chama de mares sombrios da infinitude. Em histórias como O Chamado de Cthulhu ou A Sombra de Innsmouth, vemos um reflexo desse medo do autor, coisas antigas que estavam prestes a consumir o presente, e para isso muitas vezes contavam com seus cultos, fanáticos dedicados aos propósitos dos antigos. Os cultos foram explorados em diferentes obras Lovecraftianas no cinema, seja em adaptações de histórias do autor ou releituras modernas. Em O Culto, da dupla Moorhead e Benson, dois irmãos vão até o acampamento de um antigo culto do qual eles tinham escapado na infância, e chegando lá eles descobrem que por trás da sua comunidade próspera existia um segredo muito mais sinistro. Como já diz o título nacional, de fato se trata de um culto. Porém, o que liderava aquela comunidade era algo muito maior do que o imaginado. Uma coisa capaz de criar anomalias que vamos desvendando ao longo da narrativa, mas cujos propósitos permanecem desconhecido. Uma das minhas coisas favoritas sobre o culto é que ele usa de uns artifícios bem inteligentes para manter nas sombras o seu segredo cósmico. E justamente por isso, ele traz uma das mais assustadoras representações do que há por trás da escuridão. Ele cria uma dúvida se o que estamos vendo é o que queremos acreditar ou o que tememos estar vendo.
Outra obra muito interessante envolvendo a presença de cultos é The Void, a sinistra história de um grupo de moradores de uma pequena cidade que acaba preso em um hospital. Do lado de fora, cultistas misteriosos impedem a sua saída, enquanto no interior desse hospital, coisas cada vez mais sinistras vão tomando forma. Com uma ideia que inicialmente pode até lembrar o nevoeiro, trocando as criaturas da névoa por cultistas, The Void segue por uma premissa mais básica de ocultismo, mas que consegue ser extremamente aterrorizante ao combinar as suas criaturas com aqueles cultistas silenciosos. Não vemos seus rostos, não conhecemos suas expressões e nem mesmo o seu propósito. Uma coisa que só vai se revelando à medida em que a trama começa a se aprofundar nos seus segredos mais obscuros. Uma das coisas que mais surpreende em The Void é o seu uso do horror corporal. Tal qual o Enigma de Outro Mundo de Carpenter, ele traz criaturas que são surpreendentemente complexas e exprimem bem a essência dos monstros grotescos das obras de Lovecraft. Criaturas que surgem como resultado da presença de uma entidade poderosa evocada por uma mente perturbada em uma tentativa de desafiar a morte. Quando as forças do oculto são trazidas à realidade, a humanidade se desfaz e somos levados a contemplar o vazio do abismo. E esse foi o nosso vídeo explorando as diferentes faces do horror Lovecraftiano no cinema e TV. Estamos devendo para vocês falar mais de jogos Lovecraftianos, né? Então saibam que vem aí. E para conhecer mais de Lovecraft e da sua obra, é só acessar o link que estará aí na descrição para adquirir mais esse excelente lançamento da Dark Side. Para mais ficção científica e seus diferentes universos, continuem aqui no Central Pandora. E antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Joel Melo e Mestre J, aos membros da Ponte de Comando Saren, Pedrox e Guilherme Ian, e os oficiais de ciências Luiz Ferreira, Luiz Alberto e William França, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.